Wilson. Está aqui, está escondidinho, eu falei, o homem foi embora, mas está aqui. Olá, bom dia a todos, tudo bem? Ainda bem que me arrumaram o microfone aqui, aí eu consigo falar com as mãos. Nosso amigo técnico aqui está colocando a apresentação para rolar, mas primeiramente, gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu acho que vocês estão dividindo comigo aqui, acho que uma das coisas mais preciosas que vocês têm, que é o tempo. E o fato de vocês, numa quarta-feira, estarem aqui presentes para ouvir um tema, sustentabilidade e inovação, isso mostra que vocês são pessoas acima da média. Então, antes de mais nada, parabéns a vocês por estarem aqui, para ouvir a gente falar de um tema bem interessante, que eu gosto muito, que é inovação e sustentabilidade. A nossa Catráudio falou muito bem disso. E o que nós vamos ver aqui? Assim que ele conseguir colocar a apresentação para funcionar, a gente vai começar a ver algumas coisas. Enquanto isso, vamos falar da ideia à realização passo a passo. Deu certo? E não deu certo, ele vai passando na mão ali. Então, nós vamos ver o quê? Da ideia à realização passo a passo, como aumentar receitas em tempos de crise com a implantação do turismo sustentável. Pode ir passando. Legal. O que nós vamos ver nessa apresentação? Nós vamos estar vendo 4 coisas fundamentais. Primeiro, alguns cases de locais onde foram feitos atividades de turismo, desenvolvimento. Deu certo? Então, alguns cases, tá? Vamos trazer aqui alguns locais onde já foram feitas algumas práticas. O passo a passo para a gente ver como esses locais foram da ideia até a realização. E aí nós vamos usar um case bem recente, que é o case de Itá, onde nós estamos trabalhando. E como aumentar os resultados com baixo investimento. Então, essa é a nossa promessa. E depois, na sequência, a gente vai abrir para perguntas e respostas. Tá? Bom, então, Reginaldo já me apresentou, sou o Wilson Miguel. Hoje eu vou falar aqui em nome do Grupo Eco e também em nome do Getur, que mais para frente vocês vão conhecer aí o que é. Dentro da minha formação, do meu trabalho, eu acho que o melhor ponto que me deixa muito feliz é ter participado de 145 projetos da ideia até a realização, isso dentro de 24 estados. Tá? Então, um dos primeiros projetos, imagine vocês, um pouquinho de história, há 20 anos atrás, um moleque de 20 anos falar que ia montar uma empresa que ia monetizar áreas ambientais, e fazer as pessoas ganhar dinheiro com isso. Tá? Eu não conseguia nem explicar o que o Grupo Eco fazia, para vocês terem uma ideia. Mas começou. No interior de São Paulo, cidade de Brotas, final dos anos 90, uma crise econômica, setor de álcool, setor de suco, que eram as 2 maiores economias locais em crise. E aí um grupo de entusiastas começou um movimento para levar pessoas do grande centro para a cidade e começar a fazer atividades. Quando a gente falava que a gente ia levar pessoas para fazer atividade dentro de cachoeira, fazer atividade dentro do mar, o pessoal falava, vocês são loucos, gente, vocês estão loucos, isso nunca vai dar certo. Mas enfim, as coisas caminharam. Comecinho do ano 2000, veio aí a grande necessidade. Espelhe o turismo dentro de caverna, Vale do Ribeira, São Paulo, a parte mais pobre do estado de São Paulo, economia. Pessoal, cortava palmito e fazia carvão. Com a fiscalização, não pode cortar palmito e não pode fazer carvão. O que esse pessoal vai fazer? Utilização de cavernas para turismo, extremamente impactante. O parque era estadual, as cavernas são federais, o entorno é reserva da biosfera e esses órgãos ninguém se falavam. Tá? E aí, como fazer turismo dentro de um local como esse? E começou todo o trabalho. O passo a passo a gente vai ver lá na frente. Mas sim, hoje é uma realidade. O Espelhe Turismo no Brasil é uma realidade e com organização. Tá? Depois as coisas avançaram. E aí a gente foi para o extremo norte do Brasil. Aqui nós estamos aí em Amajari. Alguém já ouviu falar de Amajari?
A Majari está a 215 quilômetros de Boa Vista, a cidade mais próxima da Venezuela, né? Antigamente, a fonte econômica era o quê? Era garimpo, tá? Diamante. E aí? O garimpo acabou, esse pessoal não tinha o que fazer, e desenvolveu o que nesse local? Tá? Mas como vai ter turista? Né? Aqui foi inesquecível, porque quando nós descemos da Serra do Tepequém, depois da avaliação, teve até alguns deputados que falaram que nós estávamos malucos, né? Chegou até o Congresso Nacional falando que era inviável desenvolver turismo na Serra do Tepequém. E hoje o SESC, que é uma entidade do comércio, montou uma estância ecológica, né? Hoje eu digo há 10 anos atrás, né? Montou uma estância ecológica. E aí as pousadas, outros atrativos começaram a se desenvolver. Então, esse é um outro case inesquecível. Outra coisa inesquecível nesse lugar também, porque foi quando eu tive malária, né? Então, é difícil a gente esquecer, né? Aqui nós estamos em Chapuri do Acre, no outro extremo da região norte, né? Estamos aqui mais próximo da Bolívia, mais próximo do Peru. Aqui, esse foi o primeiro projeto, tá? Na famosa PPPC, né? Que palavrão é esse, né? Cuidado. É Parceria Público-Privada Comunitária. Foi o primeiro projeto com apoio da ABETA Nacional, isso estamos falando em 2007, né? 2008, com apoio da ABETA, que era a Associação de Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura, que se iniciou esse movimento. A cidade de Chapuri recebia vários turistas pela questão dos Chico Mendes, pela questão dos seringueiros, e o que esse pessoal ia ter que fazer? Tá? O que fazer além da visitação à casa de Chico Mendes? Aproveitar esse turista mais dias na cidade. E aí foi feito o projeto do parque. E nesse aqui o pessoal falou, nossa, vocês estão muito loucos. Por quê? Cara, não tem nem estrada para chegar no parque. E realmente não tinha. Tá? Essa aqui era a estrada, os 12 quilômetros entre Chapuri e o Parque Aishuaua. E aqui depois foi a primeira estrada pavimentada com casca de castanha no Brasil, né? Mas isso é um case de uma outra história. Mas se fez turismo acontecer, tá? Um outro case interessante, isso aqui é a cidade de Bonito, um dos produtos, tá? De Bonito. Bonito passou por um projeto, né? Como a Cleide falou, desde a concepção, planejamento, e lá você anda e não vê nenhum papel no chão, tá? E aí alguns paradigmas, né? Não se faz nenhuma obra, né, dentro de área de APP ou dentro do Rio Formoso. Ok? Sim, pessoal, essa aqui foi a primeira no Brasil, dentro de uma área como essa. Depois, lá na frente, eu explico como as questões ambientais devem ser tratadas na sustentabilidade. Então, são alguns cases, tá, que a gente vê pelo Brasil. E aí vocês, olhando aqui para a nossa região, eu falo nossa porque eu trabalho aqui em Itá, o chefe está aqui, né? Meu secretário representando o prefeito, então não posso falar besteira, tá? Mas, e aqui? Olhando para esses locais extremos, como é que está o desenvolvimento do turismo? Nós temos mais opções ou menos opções? O que esses locais tinham em comum? O que nós ouvíamos em todos eles? E aqui também não foi diferente. Primeira coisa, gente, isso não vai dar certo aqui. Você chegava no local, apresentava o projeto, era a primeira reação. Segundo, não tem dinheiro. Essa era a maior desculpa para não se fazer. Tá? Terceiro, não temos apoio. Tá? Quarto, aqui não tem público para isso. Né? Eu lembro muito bem que quando nós fizemos a análise de viabilidade da estação do SESC, a diária ia custar um salário mínimo. Tá? E aí, nossa, mas o salário mínimo, a população de Roraima, a média salarial é um salário mínimo. Né? Então, não tem dinheiro. Vocês nunca vão conseguir licenciar isso. Essa era uma outra objeção muito forte. Falta equipe técnica e falta mão de obra. Né? E, por fim, isso é impossível. E tudo é impossível até que seja feito. Né? O que nós tínhamos lá em comum, além de ouvir essas coisas? Nós tínhamos 3 tipos de pessoas. Tá? Primeira delas, as que não acreditavam. Certo? Então, isso era a grande maioria. Segundo, nós tínhamos as que queriam ver para crer. E terceiro, nós tínhamos uma minoria que acreditava. Tá? Então, esse era um incomum. E aqui também não foi diferente, quando iniciamos os trabalhos aqui em 2015. Tá? 10 anos depois, passado aí
os trabalhos nessas cidades. Vemos aqui Brotas, a capital da aventura, 140 mil turistas, um ticket médio de R$700. Tá? Petar, Paraíso das Cavernas, 50 mil turistas. Quando falaram da concessão do parque público para a iniciativa privada, teve briga na iniciativa privada para pegar o parque. Tá? Esse projeto vai sair. Serra do Tepequim, tá? 9 mil turistas. Okay? E aqui, bonito, a capital do ecoturismo, 240 mil turistas em 2016, num ticket médio de R$1.500. Então, esses aqui são alguns resultados depois desse processo todo, tá? Planejamento, ação, e o passo a passo a gente vai ver logo à frente. Tá? Como que começou todo esse trabalho nesses locais? Parecido com o que está sendo feito aqui em Itá. E aí a gente vai passar um pouquinho, né, do que estamos fazendo aqui. Primeira etapa foi um diagnóstico. Tá? Para os meus amigos do Getur que estão aqui, eu peço só licença que a gente vai passar isso aqui novamente, mas para as visitas, tá, gente? Então, vocês já conhecem isso, mas vamos lá. O primeiro passo foi fazer uma avaliação macro, tá? Macroambiental. Ou seja, a gente dá uma olhada quais são os cenários, quais são os atores que poderiam influenciar no desenvolvimento do turismo aqui. Né? E aí a gente vê lá, cenário político, tá? Questões judiciais, que são muito importantes, mudanças no modelo de repasses, captação de recursos, qual é a possibilidade de captar recursos, o que deu certo em alguns locais, o que deu errado em outros locais também, para a gente não fazer a mesma coisa. Quem eram os concorrentes, porque nós estamos falando de mercado, tá? Então precisamos saber quem está jogando junto com a gente, apesar que nós trabalhamos de maneira integrada. Então o nosso concorrente não está aqui na nossa região, tá? Nosso concorrente está lá no Nordeste. Né? Perspectiva de crescimento, quais são os crescimentos, o que a gente quer? E aí depois, qual é o melhor mercado? E aí um detalhezinho, a gente dá uma olhada para o tamanho do mercado turístico brasileiro depois da segmentação. Né? Às vezes a gente perde um pouco a noção do tamanho que é o mercado brasileiro. Aqui a gente fala muito bem do tamanho, do PIB, da movimentação, mas, por exemplo, para alcançar o objetivo final que o grupo quer, nós precisamos só de uma parcela de 1,4% do mercado turístico como um todo. Né? Então, bem viável. Segmentação de turista. Isso aqui foi um dos pontos principais e um dos maiores pontos de discussão. Você tem que fazer um posicionamento estratégico, tá? Justamente para você saber para quem você vai colocar o seu produto e como você vai ofertar e quais são as exigências desse público. Quem quer atender todo mundo acaba não atendendo ninguém. Tá? Então segmenta. Você pode ter vários locais, cada um específico. Né? Olha, essa é a pousada de charme para quem quer, um hostel para quem quer alguma coisa mais tranquila, um resort sofisticado para quem quer alguma coisa mais sofisticada. Ou seja, segmentação. E aí depois fizemos uma pesquisa de share of mind. Tá? E aqui foi bem interessante. Nós usamos Campinas como mercado teste, mercado modelo, mas nós fizemos a seguinte pergunta: conhece a região de Itá? E 100%, apenas uma tinha ouvido falar. Tá? Então isso dá o que, gente, para a gente? Uma informação que o potencial de crescimento é muito grande. Tá? E aí nós fechamos aí todas as questões do macroambiente. E depois a gente entra na parte micro. Tá? E aí fizemos uma avaliação do que a gente não vê, do que está por trás aí de todo o cenário. E aqui nós começamos avaliando o fluxo turístico. Na época que começamos o trabalho, em 2015, nós tínhamos 2 vetores em alta, 2 vetores estagnados e um vetor principal, que era o parque aquático, em queda. Então essa era a situação em 2015, quando nós começamos os trabalhos. E aí nós começamos a fazer a classificação. Dentro da metodologia implementada, nós avaliamos 8 pontos principais. Tá? O primeiro foi atrativos naturais. O segundo, as questões ambientais pertinentes a todo o desenvolvimento. A terceira, a questão de infraestrutura. Como que a cidade estava preparada. Depois, questão de avaliação de gestão.
Aí nós vimos que gestão era um ponto a ser trabalhado, uma avaliação de mobilização social, tá? Então esse aí seria um outro ponto. Divulgação, outro ponto importante a ser trabalhado. Movimentação econômica interessante, tá? Isso aqui é uma grande vantagem, tá, gente? A gente faz muito trabalho que alguns municípios não conseguem captar recursos por falta de CND, né? Então, você já está com a CNDs em dia, já é uma grande vitória no dia de hoje, né? E o planejamento estratégico. E aí, quando eu vi todo esse cenário aqui, a gente ficou muito feliz. Por quê? Dos pontos baixos, não é porque existia e estava dando errado, é porque ainda não existia. Então, é muito mais fácil de você partir do zero. E aí começamos todo um trabalho. E essa aqui é a nossa radiografia, em 2015. Tá? Nós tínhamos aí atrativos, meio ambiente com pontos muito bons, uma movimentação econômica saudável, e 3 pontos principais aí para trabalhar: divulgação, mobilização social e gestão, e um planejamento que não existia, né? Então esse era o nosso cenário em 2015. E aí veio a estratégia, né? E aí a gente tenta simplificar de uma maneira que todo mundo possa entender. E a gente trabalha de uma maneira figurativa. O primeiro passo em qualquer desenvolvimento turístico, tá, era arrumar a casa. É você fazer um diagnóstico, é encontrar o que você precisa arrumar e você, passo a passo, ir arrumando. Depois que a casa está arrumada, aí a gente dá o segundo passo, que é chamar as visitas. E aí entra todo um processo de divulgação, uma estratégia de comunicação e uma estratégia de atração dessas pessoas para ver a casa arrumada. E o terceiro passo, aí é ser um bom anfitrião. Depois que essas pessoas estão aqui, elas precisam ser bem atendidas, precisam ser bem recebidas, e elas precisam sair do local com a impressão de não ter visto tudo que era para ver, para ela voltar uma próxima vez, falar com os amigos, curtir e compartilhar na internet essas informações. Tá? E aí, arrumando a casa. O objetivo principal era organizar a gestão, promover a integração social e promover aí um planejamento estratégico de 10 anos aí para o desenvolvimento do município. E nós começamos, e aí foi onde surgiu o GETUR, que é o Grupo de Estudos e Trabalhos Turísticos de Itá. Hoje o GETUR aí tem quase 84 membros, né? Temos aqui o presidente, temos o primeiro presidente, o segundo também está presente. Tá? E nós implementamos uma metodologia de planejamento, que foi colocado o Canvas, tá? Que é uma metodologia que o Sebrae usa muito. A ONU também incentiva a utilização dessa metodologia. Foi com esse trabalho que nós começamos a fazer o planejamento. Outro dia eu estava num município aqui vizinho, a secretária estava reclamando que ela fez uma reunião para a formação do conselho e apareceram 5 pessoas para a reunião. Eu falei, nossa, que maravilha, parabéns. Mas por quê? Olha, eu já cheguei a começar o trabalho que era só eu e a pessoa que queria me contratar, tá? E 2 pessoas. Então, é complicado. Então, aqui também foi assim. Começamos com poucos e foi ampliando. Depois nós colocamos uma metodologia, tá, de ação. E aí a metodologia colocada foi os 5 Ws e 2 Hs. E aí é onde todos saem das reuniões com uma tarefa. E aí depois o próximo passo. E aí essa aqui é a parte mais gostosa do nosso trabalho, que é montar a equipe, tá? Aí você começa a montar a equipe. Como eu falei aqui, a gente começou com 4, depois foi e tal. Aí começou a aparecer uns figuras, tá? Apareceu um cara aqui, o cara é biólogo, professor, agricultor, faz vinagre, representa o prefeito, está em 3, 4 lugares ao mesmo tempo, planta amendoim. Nossa, ele está aqui disfarçado de Aldir, gente, mas na realidade ele é o mestre dos magos, ó, tá? Então aparecem esses caras aqui, ok? Então a parte da equipe é muito importante. E aí ele vai aparecendo. Aí apareceu um outro cara aqui, tá? Galanzão, né? Sempre sorridente, bonito, tal, faz figura de bom moço e tudo mais. Mas aí quando ele põe a ideia na cabeça e começa a trabalhar, ele vira o Batman. E aí ele sai fazendo tudo, tá? E aí as coisas vão acontecendo.
e vão aparecendo. Aí depois aparece, né, a perna charmosa, que aí vocês já viram ela, de repente, falando em alguns vídeos. E aí, pessoal, aparecem os briguentos, tá? E aí, o que você faz? Joga ele para dentro do grupo e tenta controlar a ansiedade. Okay? E aí vai formatando, vai colocando aí panos quentes aqui, equilibrando e tal. E aí a gente fecha. Né? Então, hoje aqui nós temos 84 pessoas que se reúnem quinzenais, tá? Dedicam 4 horas a cada 15 dias, e depois eles saem daqui com tarefas para serem executadas. Por que a formação do grupo é importante, gente? As consultorias vêm, fazem o trabalho e vão embora. Agora o grupo, a raiz, a semente fica. E é isso que faz todo esse processo funcionar. Tá? E aí, o que une essas pessoas? O que faz isso funcionar? Primeiro, que eles têm um objetivo comum, que tem uma missão. Tá? Um objetivo comum, trabalhando em harmonia, você transforma. E qual é o objetivo? É transformar, né, e estar em destino turístico conhecido. Nós temos aí uma visão, que é onde queremos chegar, para onde vamos. E aí, primeiro destino turístico do interior de Santa Catarina até 2025. Né? Paulo Lema diz que pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Então vamos pensar grande. Né? Na sequência, colocar metas. Quando você fraciona o seu trabalho em metas menores, você vê que não é tão complicado. Ou seja, para chegar onde quer chegar, a gente precisa de um crescimento anual de 15%. Quanto representa isso em turistas dia? 31 pessoas. Tá? Então, se a gente conseguir dar consistência a esse processo, realmente vamos chegar nesse ponto. E hoje nós temos aí mais de 30 produtos turísticos em funcionamento, 4 roteiros, 7 roteiros em incubação e 12 projetos em fase preliminar com possibilidade de implantação no curto, médio e longo prazo. E uma estratégia de lançamento de um projeto novo, pelo menos por ano. Para quê? Para a gente atrair, né, e ter novidades. E aí com o ciclo e a roda positiva continuar a funcionar. E aí nós fizemos um trabalho com funil de ideias. Né? Pegamos todas as ideias que existiam dentro, né, da cidade e tudo que tem ao redor e transformamos ela nessa metodologia, usando 1% de inspiração, que é a ideia, e os 99% de transpiração. Existem muitos locais que as pessoas põem muita energia na primeira fase, que é 1%, e esquecem dos outros 99%, que é a materialização da ideia. E aí as coisas ficam só no campo das ideias e não evoluem. E aí, trabalhando aqui, todas as ideias, elas passam por um fluxo, primeiramente, de viabilidade técnica. O primeiro passo, gente, é observar se tecnicamente é viável aquela ideia que você deseja implementar. Segundo passo, pega o tripé da sustentabilidade. Você faz aí uma avaliação econômica. E aí a avaliação econômica são 2 linhas de pensamento muito importantes. Primeiro, como fazer e de onde vem o recurso. Segundo, como se manter e qual a sustentabilidade para isso. Terceiro, uma avaliação social. Essa ação, essa ideia vai beneficiar apenas o ego de uma pessoa ou ela beneficia a sociedade e todos os atores e todos os agentes sociais? E por fim, e não menos importante, tá? Você faz uma avaliação ambiental. Tá? E por que ambiental fica no fim? Depois eu falo aí sobre esse assunto. Tá? Mas a gente passa nesse filtro aqui de informações. Vamos pegar um case interessante aqui. 2016, parte baixa da cidade, 93 mil pessoas passaram entre os hotéis, parque aquático e as estruturas locais. Um dado estatístico, comércio local localizado na parte superior. Tá? Então, temos aqui um problema. E aí, tínhamos aqui o nosso funil de ideias com todas essas etapas, tá, concluídas. E aí veio, né, a solução, que foi a instalação do bonde funicular, né, inaugurada agora dia 27 de maio. Né? Ou seja, fez toda a parte desse processo. Aqui foi também uma parceria público-privada, o poder público entrando com a área, iniciativa privada entrando com o investimento. E aí mais um projeto de inovação, mobilidade urbana, eficiência energética, primeiro bonde funicular com energia solar do mundo, primeiro bonde funicular produzido 100% no Brasil. Tá?
Aqui é o início da obra, e aí já em março, e aí aqui a obra é concluída. E o que leva, gente, a iniciativa privada a fazer investimentos turísticos? Tá? O que faz a iniciativa privada colocar a mão no bolso, entre aspas, né, e fazer esses investimentos? É uma questão de confiança. Tá? Nenhum investidor, ele faz investimento se ele não tem confiança que o resultado vai vir. E é isso que acontece. Quando você tem um trabalho de base, planejamento, ações, e um grupo trabalhando e tem um cenário positivo, você gera um ambiente de confiança. E aí sim, a iniciativa privada faz a parte dela e as coisas vão funcionando. Tá? Nós poderíamos aqui passar outros cases interessantes. Temos aqui o pessoal do Empório do Mirtilo que está presente. Então, o Colipag em funcionamento. Temos lá o Recanto do Bolseiro. Temos aí uma série de outros cases que também foram nesse período de tempo. Mas vamos atentar aqui para a gente ter tempo aí para as perguntas e respostas. Tá? E depois um outro ponto fraco nosso, que era a comunicação. E aí veio a estratégia de divulgação, trabalhando aí com assessoria de imprensa, marketing digital e mídias sociais. Foi aí que começamos. Planejamento, estruturação e divulgação são 3 linhas que trabalham simultaneamente em paralelo. Tá? Você tem que dosar algumas coisas, mas elas têm que acontecer. Muitos locais trabalham só a estrutura e esquecem de fazer a divulgação, e muitos locais fazem divulgação e não preparam a estrutura. Das duas formas você tem problema. Então as coisas têm que andar equilibradas. E aqui nós começamos a assessoria de imprensa, né? Isso dá resultado. Então vocês veem aqui, ó, evento EITAR reúne empresários do poder público para debater o turismo sustentável. Notícia do Expresso do Oeste, fresquinha ontem, né, às 13h55. Tá? Trabalho de assessoria de imprensa divulgando os acontecimentos que existem na cidade. E aí isso aqui vai dando ressonância. Nós tivemos aí em maio uma página inteira do jornal Folha de São Paulo, que é o primeiro jornal do interior paulista, 42 mil assinantes. Né? Então aqui a repórter caprichou, né, um oásis, né, turístico, falando da região e tudo mais, uma página inteira da Folha de São Paulo. E aí? Aqui. A Folha de São Paulo, não precisa falar muito, né, o maior jornal do Brasil, 316 mil assinantes, acesso do site 11 milhões e 37 mil pessoas, acesso mobile, UOL, e está aqui, ó, tá? Então, uma página inteira falando do município, falando do trabalho e falando dos resultados. E segundo fontes lá, vão ter mais 2 pautas, uma de sustentabilidade e outra sobre gastronomia, também utilizando isso. Então, esses aqui são alguns pontos. Né? Em 3 meses, 28, que saiu uma ontem, né? Não está atualizado aqui, mas 28 aparições falando aí do município. E aí você controlando esse ponto fraco aí da divulgação, junto com estrutura e junto com sustentabilidade. Então, pessoal, a estratégia: arrumar a casa, chamar as visitas e ser um bom anfitrião. Essa é a regra. E aí, como aumentar resultados com baixo investimento? Tá? Como fazer isso? Essa aqui acho que é uma grande questão e um grande desafio para o gestor público e para o gestor privado. Nós vamos mostrar aqui alguns cases. Tá? Depois que a casa está arrumada, você fez a divulgação e que você é um bom anfitrião, você usa os meios digitais, que é uma tendência, para criar o quê? Criar uma conectividade entre as pessoas e o atrativo através de uma central, que é conhecido como sistema de voucher único, tá? Ou sistema integrado. Algumas cidades, como Bonito, Brotas, já têm isso há mais de 10 anos, né? E começaram com uma forma não tecnológica. Outras cidades, como Porto Seguro e Juazeiro do Norte, já têm isso de maneira informatizada. Tá? Mas o que ele faz? É um sistema ERP que faz a gestão integrada, reservas, vendas, gerenciamento fiscal e contábil de todos os produtos oferecidos pelo trade. Tá? Então ele faz toda a gestão. E aí você consegue administrar tudo. Tudo que você consegue controlar, você consegue administrar. Né? E aí, ele é muito simples. O consumidor acessa, né, através dos pontos de venda, que todo mundo vira um ponto de venda, hotéis, agências, balcão, tudo isso é centralizado por uma central.
O atrativo recebe a informação de quantas pessoas estão querendo ir para o local naquele momento, através da taxa de ocupação dele. O consumidor recebe os tickets e aí vai até o atrativo. No final do exercício, tá? O que acontece? Ele faz a distribuição. Então o atrativo recebe, o atrativo com saldo recebe o saldo. O atrativo, a associação geralmente tem um percentual, são formadas associações de turismo, comissões de quem repassou e os impostos. E aí você tem todo o sistema informatizado. E aí vem a pergunta, da onde vem o dinheiro para você, né, fazer esse investimento dentro de um sistema informatizado para o município? O dinheiro está dentro do próprio município. Por quê? Você vai trazer dinheiro novo para a economia. E aí você só precisa fazer a roda começar a girar. Tá? Então vamos ver aqui uma estimativa de um estudo de caso para um município de 6 mil habitantes, que a gente não pode divulgar o nome, mas é um município de 6 mil habitantes no interior do estado de Santa Catarina. Tá? Aqui ele teve uma arrecadação de 2016 de INSS, tá? Na faixa de R$31 mil mês, é a média de arrecadação. Implantando o sistema e fazendo uma projeção de 10 anos, com a taxa de crescimento de 15% ao ano e a regulamentação dos informais, tá? Depois de um ano, esse fluxo aqui, ele vai para R$100 mil mês, tá? Então, se você pegar só nessa virada, você já tem aí um valor suficiente para a implantação do sistema. Colocando isso na linha do tempo, mantendo o crescimento, tá? Você tem aqui, 2020, R$227 mil por mês dentro da pasta, tá? Se a gente chegar aqui depois de 10 anos, temos aqui R$457 mil aí por mês para trabalhar dentro da pasta. Então, esse é o cenário, né? Então, imagina você com um caixa livre, um recurso livre, para você fazer todos os investimentos, para você fazer a divulgação e para você fazer a roda funcionar. Fica muito mais fácil. Trabalhar com um orçamento de 3 milhões e 500 por ano é melhor do que trabalhar sem orçamento. Tá? Alguns locais aí onde permite a divulgação dos resultados. Vou trazer para vocês aqui o case de Porto Seguro. Porto Seguro fez a lição de casa. Tá? E aí o que acontece? Porto Seguro, gente, é um dos municípios que tem o maior problema com aposentadoria. Tá? Imagina um município mais velho, dentro do setor público, né, 500 anos. Então está pagando ainda a aposentadoria lá das primeiras pessoas, lá de 500 anos atrás. Então ele tem um problema de caixa muito grande, né? Pela idade do município. Quanto mais velho o município, mais onera o caixa devido a questões previdenciárias. Como implantou o trabalho finalizando em 2009, uma arrecadação de 8 milhões e 71 mil. Tá? 2016, fechou com 28 milhões de arrecadação de ISS, taxa de turismo. Tá? A gente pega aqui Juazeiro do Norte, também outro município que implantou e outro município que vem colhendo os resultados. 2011, depois da implantação, tá? 9 milhões. 2015, 19 milhões. ISS, taxa de turismo. Então aqui, pessoal, a gente mostra como conseguir ter resultados financeiros com um baixo investimento inicial e a atração de dinheiro novo para dentro da economia do município. Beleza? Então aqui a gente vai abrir agora para perguntas e respostas. Para quem quiser depois pegar esse material desses slides, você vai lá, facebook.com/grupo Eco, e Eco não apareceu aqui na apresentação, mas está ali. Então, se você tem uma ideia, se você quer transformar aí a sua ideia em realização, pega esse passo a passo aí, acredite no seu sonho e termine o que começa. Obrigado. Parabéns, Wilson, pela excelente e empolgante apresentação. Está funcionando aqui? O trabalho do Wilson eu conheço, eu participei de uma parte do Grupo Getur, né, por algum tempo, e vi a empolgação e o comprometimento do grupo. Isso é muito importante. Realmente havia um comprometimento do grupo em discutir, trazer soluções e trazer problemas para que sem os problemas não tem as soluções, né?
E isso é muito importante. Mas eu vou me permitir fazer a primeira pergunta para o Wilson. Tá? Ele queria saber qual que era, mas eu não falei. Tá? Estou pesquisando na internet. Na realidade, você colocou os 3 pilares. Um deles é ser um bom anfitrião. Isso, eu imagino que é um problema. Porque, às vezes, as pessoas que não estão comprometidas, não estão dentro dessa discussão, pô, mas trazer turista para quê? Para vir invadir o nosso espaço, para vir trazer barulho, para vir, enfim. Como que isso vocês estão discutindo, como que isso está sendo tratado e se realmente eu estou certo que isso é uma situação que tem que ser trabalhada melhor? Obrigado pela pergunta, Reginaldo. Essa é uma discussão muito importante, né? E realmente você está coberto de razão dizendo que esse é um ponto a ser trabalhado. Mas não somente aqui, esses problemas só mudam de endereço, mas os problemas são os mesmos, né? A questão de receber bem é uma questão muito importante e por isso que ela é um dos pilares. E quando você está nessa parte de mudança, de transformação, nós estamos falando aí com aquele segundo perfil de pessoas que eu apresentei lá no comecinho da palestra, que são as pessoas que começam a ter que ver para crer, né? São as pessoas que não acreditam que vai dar certo. Qual é a estratégia para você mudar esse cenário e a estratégia que nós estamos implantando aqui, que foi replicada também em outros locais? Você escolhe uma pessoa do que faz parte dos que acreditam, tá? E você começa a desenvolver um trabalho específico com ele, um trabalho de assessoria, tá? E aí ele começa a implantar passo a passo, ele dá o primeiro passo, depois ele tem o primeiro resultado, e na sequência ele começa a ter os resultados. E com esse resultado ele começa a despertar a curiosidade dos concorrentes de o que ele está fazendo para ter resultado que eu não estou fazendo. E como nós sabemos, o órgão mais sensível do ser humano é o bolso, né? E depois a inveja é outro também, tá? E aí sim você consegue transmitir aí, iniciar o processo com outra pessoa. E aí vem o trabalhinho das abelhinhas, né? O primeiro fez a parte, o segundo faz e o terceiro faz. Então, Reginaldo, assim, dentro do trabalho, a metodologia é você escolher uma pessoa que tem interesse, que acredita e faz com que ela ande a passos largos e aí fomente que os demais façam esse trabalho. E essa pessoa que você iniciou o trabalho, você faz o quê? Você dá ferramentas para ele, você dá atenção e você dá uma assessoria para ele se desenvolver. E aí sim as coisas vão funcionando. Ok. Alguma pergunta? Acho que tem ali. Próxima pergunta. Quem é você? Bom dia, meu nome é Eduardo. Eu tive algumas experiências de trabalho aqui na região, Concórdia e Marcelino Ramos, na área ambiental e social. Meus parabéns pela tua palestra, muito boa. Eu queria saber, na fase de arrumar a casa, qual que é o desafio ou dificuldade que vocês tiveram aqui em relação à disponibilidade dos dados e à confiabilidade dos dados relacionados ao turístico? Não só dados básicos, que nem turista ano, arrecadação, como outros dados, perfil, procedência. Os dados estavam disponíveis? Eles eram confiáveis? Qual foi a dificuldade de vocês aqui em Itá? Bem interessante, porque todo trabalho você tem que começar com a base de dados confiável, né? E aqui nós tivemos uma felicidade. Então aqui nós fomos contratados uma assessoria com o setor público, tá? E aí sim nós tivemos todo o apoio dentro das secretarias, né? O Elton, que é o contador, está aqui com a gente, está lá fora, está o Irineu também aí. E houve primeiro passo, houve uma confiança muito grande e uma relação aí de transparência entre os dados. Então aqui, tá, o que tangia ao poder público foi até fácil, tá? Diferente de outros locais que nós tivemos que buscar outros caminhos para conseguir os dados. Com relação às informações turísticas, tá? A gente sabe que no Brasil a gente tem uma realidade, né, aí que muitas informações elas não estão contabilizadas. Tá? Então a gente tem essa realidade. E aí sim foi um trabalho mesmo de convencimento, né, das pessoas que estavam no trade, da importância de você ter dados. E isso foi, o primeiro ano foi difícil, se você pegar meu gráfico,
você vai ver que em 2015 nós tínhamos 4 indicadores que estão zerados, não é porque eles não existiam, é porque eles não informaram, tá? Em 2016 nós já tivemos aí 100% das pessoas que estavam envolvidas no trade informando dados. E aí agora a Secretaria de Turismo aí, o Altir está coordenando um trabalho que eles estão subdividindo as categorias. Então, não só os meios de hospedagem, mas ele abriu todos os hotéis divididos, não só os restaurantes, mas todos os restaurantes estão informando mensalmente o fluxo de pessoas e isso está sendo contabilizado. Então, agora, para o final de 2017, nós vamos ter um relatório mais rico, tá? Bem mais rico. Pode, o moderador é ele, tá? Ele é o chefe, eu só respondo. E no quesito, assim, em relação à questão monitoramento e convergência, além dos relatórios, o voucher garante algum tipo de convergência para te ter alguns indicadores para te avaliar o teu alcance das metas? Ou independente do voucher, tu tem que ter esses relatórios de empreendedores, empresários e do setor público? Bem interessante, tá? A informática ela vem para facilitar o nosso trabalho e para produzir mais papel do que a gente tinha antigamente, tá? Então, quando você implanta o sistema, o maior benefício que ele faz é que ele te dá ali, full time, todas as bases estatísticas, tá? E aí você consegue, além de mensurar os atrativos, entrada, fluxo de receita, você começa a traçar o perfil de quem está praticando a atividade, né? Isso a gente consegue pelo CPF, na emissão do voucher, e também, agora, os aplicativos estão se falando com o Facebook. Então, se a pessoa faz o check-in, tá? No atrativo, ele já vai convergir e você pode puxar um relatório individualizado. Então, esse cara aqui fez check-in, tá? Qual é o perfil dele? O que ele curtiu nos últimos tempos? Né? Quais foram os locais que ele frequentou? Onde ele mora? O que ele faz? Quando ele trabalha? E aí você tem essas informações. Quando você faz uma campanha de marketing, tá? Com base nessas informações, você é bem mais assertivo. Porque você vai falar exatamente para a pessoa que quer consumir o seu produto. Então, assim, o voucher não impresso, depois quando ele passa para a forma digital, ele fornece todas essas bases de dados. E aí você pega todas as informações do sistema. Lembrando que ele trabalha em nuvem, tá? Então, qualquer pessoa que tem um login e senha pode acessar essa base de dados, independente do local que ele está no país. Exato. Ok, mais alguma pergunta? Aproveite aí que o Wilson está empolgado. E não dá para concorrer com o almoço também, né? Não, qualquer coisa a gente suspende o almoço. Senão a gente perde, né? Lá. É um só de cada vez, tá? Wilson, acho que não tem mais perguntas. Acho que, de qualquer forma, também, se alguém lembrar, tiver algum... Depois, né, lembrar ou achar, conversando, acho que conversando também a gente começa a ter as dúvidas, né? Eu creio que possa ser encaminhado também as perguntas, coloca para a organização e depois encaminha para o Wilson e ele responde. Sem dúvida. Ok? Tem algum... E a gente vai estar também no evento, tá? Hoje à tarde. Perfeito. Então vai ter aí os momentos de café e bastidores, né? Amanhã de manhã os temas são bem interessantes, eficiência energética. Hoje à tarde a Shirley fala sobre captação de recursos, então a gente vai estar também durante o evento. Então, muito obrigado, pessoal. E aí espero aí para próximas apresentações, vendo resultados dos senhores aí, talvez, nos próximos eventos. Muito obrigado. Nós que agradecemos a sua participação e a sua empolgação. Isso é muito importante.